Olá, meus amados irmãos e irmãs. Eu quero compartilhar o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, e bem como Atos 4, 32 a 35, o que é ser uma comunidade cristã? Para que serve a igreja? Esse talvez seja um dos nossos maiores desafios, tentar saber isso. Então, um de meus prediletos poetas, acredite ou não, chama-se Almir Sater. Ele escreveu: cada um de nós compõe a sua história. Isso é verdade. E para entender a vida, temos que compreender a marcha e ir tocando em frente. Não é verdade? E concordo, cada pessoa, cada família, cada igreja escreve a sua história, ou seja, onde você vive, você está escrevendo uma história. A igreja que você frequenta está construindo uma história. Então, Deus também compõe sua história de amor, mas misteriosa, porque o soberano Criador dá liberdade para cada criatura humana responder em obediência ao seu amor ou rejeitá-lo e sofrer as consequências, na verdade. Portanto, nossas raízes como comunidade cristã são profundas. Mateus e Lucas incluem na genealogia de Jesus, nos seus evangelhos, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Adão, filho de Deus. Raízes são importantes. Somos o Israel de Deus, filhos e filhas de Abraão, de Sara, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. E nossa história como igreja cristã, a nossa história, ou a história do cristianismo, a nossa história como igreja cristã começou mesmo no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas, ou 120 mulheres e homens que haviam seguido a Jesus e estavam orando. Nós não podemos esquecer disso. Por isso, vamos ver o relato da igreja de Jesus em Atos para entender o que é ser igreja, uma família em oração e missão. Essa reflexão é fundamental para entendermos nossa própria história e o que Jesus espera de nós em nosso contexto de hoje como igreja. O nosso jeito de ser igreja tem que estar conectado com os ensinamentos de Jesus e a comunidade que nasceu após a sua ascensão. Deus sempre quis formar um povo para ser seu instrumento missional desde que chamou Abraão em Gênesis capítulo 12. Cristo chamou e formou um grupo de seguidores e seguidoras, discípulos e discípulas da comunidade do reino. Ele chamou de a comunidade do reino. Então, a igreja que nasce no Pentecoste era um ajuntamento de pessoas, um movimento, o corpo de Cristo, o novo povo de Deus que se multiplicou rapidamente e se espalhou pelo mundo afora. A propagação do cristianismo nos séculos seguintes marcou a história do mundo. Bem, nós sabemos o que é a igreja, mas quero fazer outra reflexão. Para que serve a igreja, uma família em oração e missão? Qual é a sua relevância no mundo? O que significa ser igreja na prática no nosso dia a dia? E o que faz a igreja sobreviver esses 2 milênios? Então é fundamental que exista na igreja uma proposta e um planejamento para que haja crescimento na graça e no conhecimento de Deus, para que se desenvolva a vida cristã pautada na comunhão em Cristo e na capacitação do Espírito Santo para a ação missionária do povo de Deus no mundo. A igreja, queridos irmãos e irmãs, é um organismo vivo, atuante, dinâmico e sempre ocupado em realizar a vontade de Deus. Pensamos nos resumos da igreja nascente que lemos em Atos capítulo 2 e no capítulo 4, e nos
passos na caminhada, no dia a dia, o povo a caminho. Quero então sugerir alguns aspectos de nossa identidade como igreja de Jesus. São desafios para sermos, de fato, uma igreja transformadora no mundo, inseridas como fermento no meio da massa, marcas da comunidade cristã. São eles conexão, comunhão, comunicação, capacitação e cooperação. Talvez você já nem lembra mais a primeira que eu falei. Então eu quero voltar a repetir. Veja bem, primeiro é conexão. Segundo, comunhão. Terceiro, comunicação. Quarto, capacitação. E quinto, é cooperação. Então vamos pensar um pouquinho em cada um desses itens. A igreja é uma comunidade social. Em Atos 2, o Espírito Santo havia descido sobre todos e todas as nações que estavam nas ruas de Jerusalém naqueles dias. Depois Pedro pregou o poderoso sermão e 3.000 pessoas convertidas perguntaram: que faremos? Como é importante prestar atenção às perguntas do povo de Deus. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o Espírito Santo. Tomaram a mesma decisão que os 120 haviam tomado. A decisão mais importante da vida, de seguir a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Crer em Jesus é uma decisão pessoal, mas significa a conexão numa comunidade, porque nenhum crente é isolado, ele não consegue ser cristão fora da comunidade. E em Atos, adultos e crianças foram batizados como sinal de sua inserção, seu pertencimento à igreja. Naquele dia, os 3.000 novos convertidos ingressaram numa nova comunidade social de reconciliação, amor, partilha, igualdade, mutualidade, respeito mútuo, abertura, inclusão e paz. No batismo, o Espírito Santo faz do ser humano solitário um ser humano solidário, conectado, não só em redes sociais, mas na grande família de Deus. Por sua existência e sua vida, a igreja é um ambiente sociocultural que exemplifica um novo estilo de vida comunitário. Modelo bíblico de vida moral, profissional, de liderança, vocações, namoro, casamento, família, além de valores, atitudes e ações cristãs. Cada membro da igreja forma sua identidade cristã no contexto dos relacionamentos e influências dentro da comunidade de fé ou da comunidade dos fiéis. Cristo designou os 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, de acordo com Marcos, capítulo 3, versículo 14. Na convivência com Jesus, eles aprenderam muito. A vida social mais significante do cristão e da cristã é seu convívio e comunhão com os membros da igreja. Na igreja, nos corrigimos, encorajamos e consolamos mutuamente e juntamente estamos sendo edificados, de acordo com o apóstolo Paulo. A formação e o ministério cristão se dá em comunidade. A igreja cristã é um núcleo social e, como tal, um instrumento de socialização. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, temos uma descrição da igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos pertencer a diversas sociedades, mas a comunidade de fé que deve ter o maior impacto sobre nós e nossos filhos e a igreja. Ela é a igreja.
O desafio da igreja é ouvir as perguntas, preparar um ambiente aberto e colher e tornar-se um instrumento transformador no processo de socialização. E a segunda desafio, então, é comunhão. A igreja é uma comunidade espiritual. Os convertidos da igreja primitiva perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós vemos isso em Atos capítulo 2, versículo 44. Temos mais. Era o coração e a alma. Nossa conexão vai muito além de um elo social, é mais profunda. É a comunhão de mesa e de coração, é o partir do pão. Vivemos uma vida cristã em comunhão, em parceria com Deus e seu povo, com as pessoas que compartilham a mesma fé, os mesmos valores e os mesmos princípios. Nossa ligação, conexão e comunhão com Deus e com os membros da igreja é forte, jamais pode ser abalada. Como explicar essa comunhão? João, no capítulo 15 do seu evangelho, Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanecei no meu amor. O que é permanecer em Cristo? E como permanecer em Cristo? Em João, no capítulo 17, Jesus ora, a fim de que todos sejam um, e como eu e tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, eu neles e tu em mim, para que o mundo conheça que tu os amaste. Vir a Jesus e unir-se mística e plenamente a ele é o ponto de partida, e o ponto de chegada da vida cristã. Andamos com Cristo e andamos em Cristo. Nós nos unimos uns aos outros em Cristo, crendo em Jesus, experimentamos uma conexão, uma união, uma comunhão espiritual profunda com Deus e seu povo. Este é o desafio de uma família em oração, em missão. O mais importante para uma igreja não é os seus programas ou seu ativismo louco. Por isso, ir ao culto ou à escola dominical. Então a pergunta poderíamos fazer: por que ir ao culto e à escola dominical? Por que participar de pequenos grupos? Para que reservar um tempo durante o dia para ler a palavra, para ouvir Deus e para responder a Deus em oração? Não por obrigação, ou por hábito, ou porque somos obrigados a fazer, não. Mas devemos fazer isso pelo prazer de ter comunhão com Deus e com o seu povo, por estar em Deus e Deus em nós. Não como legalismo ou rigidez, com liberdade, flexibilidade e leveza. A caminhada com Deus, ela deve ser livre, ela deve ser suave e ela deve ser prazerosa e íntima. A espiritualidade individual e comunitária é o motor, é o oxigênio e o combustível da educação e da missão. Moisés, antes de falar com o povo, antes de ensinar o povo, antes de iniciar a sua missão, ele subiu a montanha para ter um encontro com Deus. Quantas vezes se afastou para orar, estar em comunhão com o Pai? E Jesus fez a mesma coisa. Os evangelhos relatam quantas vezes Jesus desaparecia do meio da multidão, outras vezes ele passava a noite em comunhão com o Pai. É a essência de nossa espiritualidade. O encontro com Deus, estar com Deus, um tempo de comunhão e adoração, confissão, gratidão, renovação. O desafio da igreja é criar espaços propícios
e providenciar oportunidades para aprofundar a nossa comunhão com Deus e uns com os outros e unidos em Cristo Jesus. E o terceiro desafio, então, da igreja como família em oração e missão é a comunicação. A igreja é uma comunidade litúrgica, não resta dúvida disso. Já vimos que a igreja é uma comunidade batismal, com o batismo e integração dos 3.000 convertidos, das 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, depois com o batismo de Lídia e o carcereiro e suas famílias inteiras em Atos 16, desde o início, o batismo e a ceia fazem parte do culto cristão. Lucas registra, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E que no primeiro dia da semana reuniram para o partir do pão, ou seja, uma refeição e a Santa Ceia. Os sacramentos comunicam a essência da fé cristã de maneira real, mas também simbólica. Perseverando nas orações diariamente, no templo, louvando a Deus, a igreja se manifestou como uma comunidade litúrgica. A palavra liturgia quer dizer serviço do povo no culto. É a palavra servindo ao Senhor, em Atos 13, versículo 2, no culto da chamada de Barnabé e Saulo para a obra missionária. Os pastores, então, organizam e lideram a liturgia com o intuito de incentivar a participação ativa, envolvente, consciente, ou seja, o serviço de todas as pessoas presentes. No serviço, na celebração litúrgica, é adorar, confessar, agradecer, ofertar, ouvir, aprender, interceder, comungar e nos dispor para sair e viver a fé e fazer missão, levando a paz e alegria ao mundo. É a participação de corpo e alma com a razão e a emoção. Contudo, o elemento central do culto cristão é a leitura e a explicação da palavra de Deus. Nas instruções litúrgicas de Deus no Antigo Testamento, observamos muitos meios de comunicação para usar nos atos litúrgicos. Recordações, rituais, ritmos, anuais, músicas, instrumentos, poesias, credos, símbolos, vestimentas, arquiteturas, expressões corporais, água, fogo. Jesus observou as festas anuais e instituiu o batismo e a ceia. O tempo comum lembra o nosso crescimento contínuo da importância de andar com Deus no cotidiano. Então, o desafio de uma igreja família em oração e missão. O desafio da igreja é preparar celebrações litúrgicas que envolvem o povo no ritmo do ano litúrgico e em cada culto com a entrega total do corpo, mente e alma. O próximo desafio da igreja como família em oração e missão é a capacitação de seus membros. A igreja é uma comunidade ensinadora, isso não resta dúvida. E ela é ensinadora porque o seu objetivo é ver vidas sendo transformadas pelo Evangelho. Pergunto, a socialização em si é suficiente para que Cristo seja formado em cada membro da igreja para alcançar a maturidade cristã? Não, de maneira nenhuma. Por isso, temos também o que se pode chamar de socialização intelectual ou intencional. Isto abrange os ministérios da igreja que têm uma intenção organizacional educacionais. A educação cristã é uma tarefa da igreja toda, que integra o programa educacional na vida da igreja. Assim, é imprescindível que a igreja tenha um ministério educacional deliberado, sistemático, com uma liderança múltipla, bem preparada. Porém,
É preciso atualizar, contextualizar e aplicar os princípios bíblicos na vida diária, na vida profissional, na vida pública, na vida familiar, e essa é a razão porque é família, oração e missão. É preciso dar orientações sólidas para todos os relacionamentos da vida, visando o perdão, a reconciliação, a tolerância, a paz, o amor para superar os conflitos e a violência. E tudo com uma metodologia atraente, atual, participativa, desafiadora. Métodos que levam os integrantes a dialogar, questionar, compreender e viver de acordo com os ensinos bíblicos. O desafio da igreja é oferecer um programa que atrai e atende às verdadeiras necessidades de todas as pessoas e as leva a avaliar sua vida à luz da palavra de Deus e experimentar uma constante conversão, ou conversão diária, renovação, transformação de vida a partir da palavra. Esse é um dos desafios de uma igreja família em oração e missão. Mas não para por aí, tem um outro desafio, que é a igreja é uma comunidade missional, ou seja, a igreja família, oração e missão, ela precisa desse desafio, ter cooperação. Em Gênesis capítulo 12, vimos que Deus queria formar e abençoar seu povo para ser uma bênção, para ser um instrumento no seu projeto missionário. Em si serão benditas todas as famílias da terra. Que privilégio, queridos, que coisa fantástica sabermos que a igreja ela tem esse desafio e a sua missão é abençoar não só o nosso reduto, mas todas as famílias da terra. Que privilégio é abençoar e ser uma bênção. Isaías diz que o povo de Deus deve ser uma luz para as nações. Jesus enviou sua igreja para fazer discípulos, batizando, ensinando e para ser luz e sal, fermento, ser suas testemunhas. Com grande poder os apóstolos davam testemunhos, proclamando Jesus, o Salvador do mundo, a fonte da vida eterna. Jesus realizou uma missão integral, holística, que visava a transformação da pessoa toda, das famílias, da sociedade, da cultura, da criação, das nações. A igreja, em Atos, praticava a partilha e entendia a necessidade das pessoas. Portanto, uma comunidade transformadora, uma comunidade, uma família em oração e missão é uma igreja evangelizadora, ensinadora, diaconal, terapêutica, profética e solidária. Nela há um engajamento missional de todos, trabalhando em parceria, em cooperação, sem competição, unidos no amor de Cristo e na diversidade. Paulo tinha uma visão dessa missão global, abrangente. Por isso disse, os dons são diversos e há diversidade nos serviços, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos, de acordo com o que ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 a 6. A missão integral é totalmente abrangente, que requer a participação da igreja toda e de todas as igrejas. Então, o desafio de uma igreja, família, em oração e missão, é ser um instrumento de Deus para realizar sua missão integral em parcerias múltiplas, começando onde está e indo até os confins da terra. Esse é o desafio da comunidade. Ser uma comunidade social significa, então, ajudando cada pessoa a encontrar e sentir sua conexão, sentir parte da família. Cada um que adentrar o templo
eles precisam se sentir parte da família. É por isso que a igreja é uma família em oração e missão. Ser uma comunidade espiritual aprofundada na comunhão, isso precisa ser uma igreja acolhedora, uma igreja que as pessoas se sentem bem ao estar lá juntos, e de cada pessoa com Deus e com os membros da igreja. Ser uma comunidade litúrgica, usando diversos meios nos cultos para a comunicação. Como comunicar a verdade do Evangelho para essa nova geração, para a pós-modernidade, é o grande desafio da igreja hoje, de nossa adoração a Deus. As pessoas precisam não apenas ver-nos adorando a Deus, elas precisam ser atraídas pela nossa adoração. Ser uma comunidade ensinadora, planejando as oportunidades para a capacitação de todos os membros, para que todos os membros descubram o seu lugar no corpo de Cristo e se tornam coparticipantes na missão da igreja. Ser uma comunidade missional trabalhando em cooperação para realizar a missão integral de Deus. Agora, é só ir tocando em frente. Na verdade, esse é o grande desafio da igreja para o século XXI. Nossa igreja vive uma comunhão, assim como Cristo vive em comunhão com Deus, e cada pessoa com Deus e com os membros da igreja, elas conseguem ter comunhão uns com os outros, ser uma comunidade litúrgica e ter uma comunicação a tal ponto que todos consigam entender as boas novas do Evangelho. A nossa igreja tem capacitado cada membro da igreja para ser um instrumento de justiça, ser um instrumento nas mãos de Deus para compartilhar o Evangelho a todos e a todas. A nossa comunidade, ela tem sido missional, todos trabalham em cooperação para realizar a obra de Deus. Se não, queridos, vai aqui o meu desafio. Líderes, presbíteros, pastores, diáconos, eu quero desafiar vocês. Colocar os joelhos no chão e perguntar: Senhor, como temos sido como igreja? Temos respondido à expectativa do Senhor, a razão pela qual fomos criados para ser? Temos sido bênção à nossa comunidade, à nossa cidade, por onde quer que passemos? Senhor, ajuda-nos, abra os nossos olhos, para que possamos enxergar como o Senhor enxerga, ver o que o Senhor vê e querer o que o Senhor quer. Queremos ser filhos e filhas de Deus, na qual o Senhor habita. Queremos ter sensibilidade para perceber o Senhor em ação. Portanto, mostra-nos aquilo que o Senhor está fazendo na nossa comunidade, ao redor de nós, para que nos tornemos coparticipantes da missão do Senhor para esta terra. Deus abençoe sua vida.